Hoje nós queremos continuar falando sobre o capítulo 3. Nós vamos falar sobre nós usarmos a língua com sabedoria do alto, não a nossa sabedoria, a sabedoria do alto, né? Esse é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Mais difíceis. Não no sentido de compreender, porque ele é de fácil compreensão, mas no sentido de você pôr em prática. De você colocar esse aprendizado em ação. Porque nós temos esse órgãozinho na boca, que a Bíblia fala que está no meio, né? Que o bichinho é terrível. O capítulo 3 fala sobre isso. Essa linguinha, ela é terrível. E nós vamos aprender algumas coisas de como nós usarmos a nossa língua com sabedoria do alto. Nós precisamos disso. E os pecados relacionados à língua podem alcançar maior proporção do que os pecados em relação ao corpo. Se bem que muitos pecados em relação ao nosso corpo são também consequências da nossa língua, daquilo que nós falamos. E é por isso que nós precisamos cuidar do que a gente fala. Nós precisamos dominar a nossa língua. Tiago fala como cristão, ele deve controlar as suas palavras. Como cristão, deve controlar o que fala. Olha só o que o texto, o versículo 10 de Tiago 3 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E não tem esse não, viu, queridos? Fala assim, não, da minha boca não sai isso. Sai. Sai. A boca de todos nós. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Ela sai palavras que a gente não deve falar. Palavras que você deveria morder a ponta da sua língua e segurar a bichinha para ela não falar. Porque enquanto está no campo só da mente, queridos, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não pode fazer nada, porque ele não lê mente. Mas a partir do momento que sai no campo da língua, aí essa palavra é expressa e ele usa o que a gente fala. E a gente pode abençoar ou amaldiçoar. Tiago está nos ensinando que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas são destruidoras ou construidoras. Você pode construir pessoas ou destruir pessoas com uma palavra. E nós precisamos cuidar. Tiago ele vai falando, né, que com a nossa boca nós podemos abençoar as pessoas, louvar a Deus, orar, ajudar, mas também nós podemos causar muitos males com a nossa língua, com a nossa boca, com o que a gente fala. Ah, pastor, não tem nada não. Não faz mal, a gente faz mal. Porque o mau uso da palavra, ele inclui a blasfêmia, a fofoca, a calúnia, as mentiras, os falsos juramentos, e aí tem uma lista de coisas, queridos, que a gente usa a língua para falar. A gente pode abençoar uma pessoa, construir a vida de uma pessoa, ou destruir a vida de uma pessoa. Você já deve ter sido alvo de pessoas que falaram de você, e você sofreu com isso. Você já deve ter sido alvo de pessoas que abençoaram a sua vida, e você pode sentir o quanto isso foi bom para você. Talvez em momentos que você estava capengando, alguém chegou para você e deu uma palavra abençoadora, você falou, uau, é isso. Você respirou fundo, criou força, né? Pegou e falou assim, não, é assim mesmo, eu vou para cima agora, não vou parar. Mas o contrário também é verdadeiro. E o mau uso, queridos, destrói. Tem o poder de destruir, de manchar, de corroer todo o caráter de uma outra pessoa, da sua e da outra. Porque a pessoa que usa a palavra de forma errada, ela está destruindo o seu próprio caráter. Está destruindo o seu caráter. Sabe, se você tem um bom caráter, porque caráter todos temos, bom ou mau. Mas se você tem um bom caráter, e se você faz mau uso das palavras, você começa a destruir, corromper o seu caráter. E começa a ter falhas de caráter. E você precisa corrigir isso. Olha só o que
Tiago continua dizendo no versículo 6, falando sobre os males das palavras, o que elas podem causar. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, queridos. Quando você usa mal a sua língua, ela não contamina a língua, ela contamina o seu corpo por inteiro, a sua mente, o seu corpo físico, o seu coração, ela contamina por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Olha a desgraça que vira o mau uso da palavra, o mau uso da sua língua, o que você falar. Olha só o que faz, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada por quem? Quem está dizendo isso aqui, queridos? Não é a Bíblia? Não sou eu. Vai reclamar com Deus, né? Porque não tem jeito, gente. Essa palavra é uma palavra que, por isso que é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, para nós praticarmos. Porque é uma palavra clara. Está escrachado aqui, queridos. Aquilo que a língua faz, aquilo que a língua produz, seja bênção ou seja maldição. Eu vou ler novamente esse versículo. Assim também a língua é fogo. Então não fala para mim, queridos, não fala para você mesmo, não se iluda, porque um meio de nós corrigirmos isso é nós não nos iludirmos, dizendo, não, eu não sou assim. Não, você é, eu sou, todos nós somos. Nós temos uma tendência natural, adâmica. A carne, sabe, o nosso eu é caído. Se não for a graça, a misericórdia, o amor de Deus pelas nossas vidas e em nossas vidas que nós estamos destruídos. E a nossa língua, ela é isso, ela é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Contamina você, querido, por inteiro. Incendeia todo o curso. Sabe, queridos, nós temos que parar, às vezes, de olhar, parar nesses textos e falar, Senhor Deus, o que está contaminando por inteiro o meu corpo, a pessoa? Deus, o que eu falei que está me contaminando? Eu preciso fazer uma autoanálise, eu preciso olhar para dentro de mim, sabe, eu preciso ouvir as palavras que eu disse, eu preciso pesar essas palavras que eu disse, sabe, quando a pessoa não estava com você para se defender. Porque uma coisa é você falar com a pessoa aqui, você vendo a pessoa, você falando com ela, mas se ela não está ali para se defender, queridos, o peso, a desgraça é muito pior para você, para mim. Então nós precisamos cuidar, sabe, ela incendeia todo o curso da nossa vida, e ela é mesmo incendiada pelo inferno. Tiago usa essas palavras duras, queridos. A língua é inflamada pelo inferno. E nós precisamos parar aqui e refletir, parar aqui e pensar. Porque muitas vezes nós não damos a atenção devida a essa verdade. Achamos que não faz mal. O que eu falo não faz mal. O que eu digo não vai acontecer nada. Nós precisamos parar e dar atenção ao que nós falamos. Nós precisamos prestar atenção ao mal que causamos a alguém com as nossas palavras. Nós precisamos parar e pensar o que eu tenho falado, o que eu falei. E queridos, não é só falar assim, Senhor, me perdoa. Eu preciso me arrepender. Arrependimento de verdade, não é dizer me perdoa simplesmente, fulano me perdoa, porque eu pedir perdão é uma coisa, e é verdade, você tem que pedir perdão mesmo, mas eu preciso ter um arrependimento profundo. Nós aprendemos lá no discipulado, em verdades básicas, o que é arrependimento? É o metanoel, é a mudança de mente, é a mudança de conduta, é a mudança de direção. Porque isso, queridos, contamina toda a nossa vida. E nós precisamos refletir nisso. Como nós estamos usando as nossas palavras.
A gente pode pensar assim, mas tem outros pecados mais pesados, né? Do que cometemos com as palavras. Mas Tiago, ele está dizendo aqui de forma clara, queridos, que a língua, ela é inflamada pelo inferno. Que coisa mais pesada do que isso. Olha só, queridos, que coisa difícil. E ele diz que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Nós devemos controlar as palavras. Então você controle as suas palavras. Tiago, versículo 8, ele diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Bom, então se ninguém consegue domar a língua, ela é inflamada pelo inferno. Então o que nós devemos fazer? O que eu vou fazer então? Eu vou simplesmente aceitar isso? Não tem jeito. E tem muita gente que está assim, está aceitando. Não tem o que fazer. Deixa fazer o quê? Ela é o próprio mal, então não tem o que fazer. Eu sou assim, eu falo mesmo, eu falo pelos cotovelos mesmo. Não, então eu vou deixar. Não, querido. Lógico que não. Olha só, e Tiago, ele nos dá a resposta a essa pergunta. Se ela é um mal incontido, eu não posso, ninguém pode domar. Então o que vamos fazer? Olha só o versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Igual um navio, queridos, que é controlado por um leme pequeno. Você já viu, talvez você não tenha visto ao vivo, mas na internet, a construção daqueles navios gigantescos, a proporção da condução, do leme dele, é muito pequena em relação ao tamanho da embarcação. É muito pequena. E Tiago está dizendo aqui que é esse pequeno leme que controla. Mas a língua, queridos, nós temos que ter também o mesmo proceder, o mesmo processo. Igual o leme, né? É alguém que dirige. O leme, ele não funciona sozinho. O leme, ele precisa de alguém estar dirigindo ele, estar governando ele. A nossa língua tem que ter alguém que está governando. E não pode ser nós. E aí, queridos, Tiago, ele está dizendo, pode ser o inferno. Tiago está dizendo. Talvez quem está controlando a nossa língua é o próprio inferno. A palavra de Deus está dizendo. Ou nós podemos deixar a nossa língua ser controlada pelo Senhor através do Espírito Santo. Nós temos esses dois que são os governantes do leme, os senhores do leme, ou o inferno, o próprio inferno, ou o Senhor através do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Agora, a pergunta que nós temos que responder é essa pergunta: quem está governando a nossa vida? Faz essa pergunta para você: quem está governando a minha vida? Quem está governando? E o teste para nós entendermos e chegarmos à resposta dessa análise nas nossas palavras é você olhar para a sua boca, olhar para aquilo que você diz. Olhar para o que você fala. Quem está governando a sua vida? Quem está governando a minha vida? Olha para as suas palavras. Olha para o que você disse. Olha essa semana. O que você disse essa semana. O que você disse de alguém. O que você disse de você mesmo. Gente, não é... Às vezes a gente fala assim que é só os outros. Não. Às vezes você fala mal de si mesmo. Você menospreza, diminui a si mesmo. E não é assim que Deus quer. Então quem está governando a sua vida? Pode ser o inferno ou pode ser o Senhor. Se as suas palavras, se o que você diz, se o que você fala é abençoador, abençoa, é algo que constrói, é algo que edifica, é o Senhor quem está governando a sua vida. Mas se você fala de 10 palavras, 11 palavras não são boas, quem está governando a sua vida não é o Senhor.
E a gente precisa entender isso, chegar a essas conclusões, queridos. Nós precisamos olhar para nós, e nós estamos chegando, queridos, no final do ano. Hoje é dia 11. Daqui a pouco nós iniciamos um novo ano. O ano que vem vai ser tudo diferente. O novo ano começa agora. Começa agora, eu tomando uma postura, uma decisão do que eu falo. Presta atenção nas tuas palavras, presta atenção nas tuas conversas, presta atenção quando você vai desabafar. A sua vida é só negativismo, a sua vida é só para baixo, é só o que não presta. Olha, queridos, vamos olhar. E com essa resposta que nós entendemos agora, que não é muito fácil aceitar, né? A nossa oração deve ser como a do salmista. No Salmo 141, versículo 1 a 3. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti, seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Queridos, deve ser a nossa oração constante. Quantas pessoas eu já ouvi, pastor, o meu casamento não tem jeito. Tem jeito. A minha vida não tem jeito. Tem jeito. Começa pelas tuas palavras, começa pelas tuas atitudes, começa pelo que sai da sua boca. Tem jeito. Começa você crendo no Deus Todo-Poderoso que muda situações, que muda circunstâncias. Começa daí, queridos. Nós crendo e mudando, falando como salmista: Senhor, coloca um guarda na minha boca, faz alguma coisa, põe um freio, põe algo para que eu não possa, falar o que eu não deva falar, para que eu não expresse de forma negativa, para que eu não fale mal de ninguém, para que a minha boca seja para edificar, seja para construir, seja para abençoar. É isso, queridos, que eu tenho que falar. E ele fala também no texto sobre o freio na boca dos cavalos, né? E a ideia dessa questão do freio que nós precisamos é o aio. O aio é aquele que indica o caminho. O aio é aquele, como que chama? O pedagogo. O aio é o pedagogo, é aquele que mostra o caminho, é aquele que ensina. É o aio que nós precisamos, do aio, aquele que nos ensina, nos livrando de tropeçar. E o aio especial nosso é o Espírito Santo de Deus, queridos. Ele é o nosso aio especial, Ele é aquele que nos ensina a toda a verdade, Ele que nos mostra o caminho, Ele que não nos deixa errar o caminho, desde que você ouça a sua voz e siga o caminho, porque Ele mostra o caminho. E aí nós temos que olhar para Isaías 30, 21, que diz isso: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Vai ser o Espírito Santo de Deus falando para você: não é aqui, este é o caminho, andai por ele. E você só vai entender o caminho, queridos, e você só vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, se você usar a palavra de Deus em casa, todos os dias, não é só na igreja, não é só também abrir a Bíblia e ler, é fazer com que essa palavra seja introjetada dentro de você, dentro do seu coração, mudando, dando oportunidade ao Espírito Santo de guiar a tua vida, de te orientar, de te fazer um homem, uma mulher diferente. Perfeito varão que Tiago se refere, não é aquele, queridos, que consegue por sua própria força de vontade. Quando Tiago fala lá no versículo 1, não é o que, tem forças e eu vou, pela minha força, pela minha coragem, não vai refrear sozinho a língua, mas é aquele que dá liberdade, que deixa
o Espírito Santo de Deus agir em sua vida, capacitando, usando, e permite que o Espírito Santo de Deus, sabe, ele molde você a fazer a coisa certa, a falar as palavras certas, porque é Ele que conhece a sua natureza, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua natureza caída, Ele conhece de onde você veio, Ele sabe quem você era. O Espírito Santo, Ele também tem a visão futura de quem você pode se tornar, se você continuar ouvindo a sua voz. Então, queridos, ouça a voz do Senhor, ouça o que Ele tem dito para você, permita isso. Permita que o Espírito Santo te ajude a você, sabe, ter essa sabedoria do alto. E aí, vale a reflexão de um teólogo, Warren Wiersbe, né? Eu acho que fala assim mais ou menos, né? A inconsistência da língua mostra que há algo errado com o coração. A inconsistência da língua mostra que há algo errado com o coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, vai sair palavras ruins. Se nós nos enchermos da palavra de Deus, permitir que a Bíblia entre no nosso coração, entre na nossa mente, entre na nossa vida, mude a nossa história, e sabe, vai sair coisas boas. Você vai começar a exalar o bom perfume de Cristo cada dia mais. E esse bom perfume de Cristo, ele é um perfume que, sabe, chama a atenção. É um perfume que atrai as pessoas. É um perfume que as pessoas querem ter. E para isso nós precisamos dessa sabedoria do alto. Nós precisamos, queridos, cuidar com a nossa palavra. Que saia da nossa boca apenas o que é bom, apenas o que edifica, apenas o que constrói, mas também nós precisamos ter sabedoria do alto. E Tiago, ele continua apresentando, é um contraste, né? Ele apresenta outro contraste aqui, a da sabedoria terrena e a da sabedoria do alto. Qual sabedoria nós temos? Qual sabedoria está, sabe, tomando conta da minha vida? A do alto ou a terrena? E ele destaca aqui alguns atributos da sabedoria do alto. Versículo 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A palavra usada para pura, queridos, que ele está usando aqui, é a respeito dessa sabedoria do alto, que é pura, ela está dizendo que é imaculada, não tem pecado. É uma sabedoria que não, sabe, que não nos leva a nenhum tipo de pecado. Então, a sabedoria do alto, pura, é uma sabedoria que não te conduz a pecar. Te conduz a viver uma vida protegida do pecado, distante do pecado. Ela é pacífica, ela é tranquila, ou seja, que ama a paz. É uma sabedoria que busca a paz com todas as pessoas. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, tem pessoas que não busca paz, só busca contenda. Só busca, sabe, destruir. Nós precisamos ser as pessoas que têm a sabedoria do alto, pois ela é pacífica. A terceira parte que ele fala, ela é moderada, ela é conveniente, é indulgente. É uma sabedoria que, sabe, que não se comporta indevidamente no ambiente que ele estiver. Essa sabedoria moderada, ela é gentil. Ela sabe se portar nos ambientes, ela sabe se portar na igreja, ela sabe se portar na sua casa, ela sabe se portar no trabalho, na rua. Por quê? Porque ela é moderada.
Essa sabedoria do alto, ela é tratável. Ela está disposta a ceder. Ou seja, é uma sabedoria que aprende com o próximo e que não é a dona da razão. Então ela está disposta a abrir mão. A sabedoria do alto, ela está disposta a abrir mão das suas vontades. Ela é cheia de misericórdia. A sabedoria do alto, ela é assim, querido, cheia de misericórdia, bondade. Ela é de boa vontade. Ela ajuda a pessoa que está aflita, a pessoa que está vivendo uma vida miserável, seja na questão econômica, seja na questão pessoal, emocional, psíquica. Por quê? Porque ela é cheia de misericórdia. É uma sabedoria que ama o próximo, que se compadece das dores das pessoas, que não olha simplesmente para si mesmo. Queridos, nós estamos vivendo numa era, num momento de pessoas que só olham para si mesmos, são pessoas narcisistas, que conseguem só ter olhos para si mesmo. E aí lutam de todas as formas. E é por isso que hoje nós vemos, queridos, todas as pessoas, não, muitas pessoas, milhares de pessoas. E não é errado, queridos, fazer academia, não é errado, sabe, você cuidar do seu corpo, você deve fazer isso. Estou lutando com esse negócio, gente. Academia não é um negócio fácil, não é um negócio muito gostoso, não, mas a gente está lutando com esse trem, né? E a gente luta com ele porque nós precisamos disso. Mas as pessoas estão, sabe, cheias de si, sabe, ficam na academia e vão lá e postam umas fotos que quer mostrar o que não deve. Quer mostrar o que deve mostrar somente para o marido ou somente para a esposa. E fica lá se mostrando. Então, queridos, é uma sabedoria cheia de misericórdia, bondade, de boa vontade, cheia de bons frutos, que gera coisas boas, que tem proveito, que tem valor de vida eterna, que não está olhando apenas na vida terrena, mas está, sabe, com os seus olhos na eternidade. É simples assim, queridos. Ela é sabedoria do alto, ela é imparcial. O que é imparcial? Que ela não tem dúvida, não tem ambiguidade, não tem confusão, não tem incerteza. Sabe, é uma sabedoria que não vacila entre dois pensamentos, que não fica, sabe, o que eu vou, para onde que eu vou? Não, a sabedoria do alto, ela é imparcial, né? Ela é sem hipocrisia, ela é sincera, que não tem fingimento. Ou seja, é uma sabedoria que não tenta enganar de maneira nenhuma. Não tenta enganar as pessoas de jeito nenhum. Que luta pela verdade, que batalha pela coisa certa. Mesmo que tenha prejuízo, mas luta pela verdade, mesmo que aquilo vai causar a ela, sabe, algo muito ruim na vida, mas ela batalha pela verdade. Essa é a sabedoria do alto. A sabedoria terrena diz assim: você que fez isso aqui, não, sabe, enrola. Não, fui eu mesmo. Sabedoria do alto fala: fui eu. Fui eu que fiz. Os adolescentes são bons nisso, né? Todos nós já fomos adolescentes, né? Todos nós já fomos e sabemos muito bem disso. Adolescente dá um jeito de enrolar os pais, dá um jeito de, sabe, e é pecado, viu, os adolescentes que estão aí, é pecado mentir, é pecado enganar, é pecado distorcer a verdade, é pecado, sabe, tentar, sabe, malhar o negócio, é pecado. E pais, eu vou só dando uma partezinha aqui, não se iluda, sabe, não se iluda, seu filho é adolescente, toma cuidado, cuida dele de perto, cuida dela de pertinho, sabe, de pertinho, de olho junto, bem pertinho mesmo. E a gente precisa disso. Então, a sabedoria do alto, queridos, é sem hipocrisia.
Não tem fingimento, não fica enrolando, sabe? É verdadeira. A sabedoria do alto, queridos, é essa. Essas são as características dessa sabedoria. É totalmente diferente da sabedoria humana, da sabedoria terrena. A sabedoria, sabe, que Deus nos dá, gera os frutos, que está lá no capítulo 2 de Tiago. As obras que nós devemos fazer. É isso, queridos. Opa, sumiu aqui, só um pouquinho. Então, queridos, nós não podemos brincar. Nós devemos, sabe, buscar. É muito prático o que nós devemos fazer. É muito prático, nós devemos analisar tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que está nessa lista aqui do texto bíblico de Tiago. Como que eu estou usando a minha língua, como que eu estou tendo sabedoria do alto. Eu preciso fazer uma análise, olhar essas características, as minhas atitudes estão compatíveis com o que a Bíblia está dizendo, porque se não estão, eu posso consertar. Jesus pode transformar a minha vida. Que nós não estamos perdidos, não. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, graças a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Você pode estar na pior, você pode estar no fundo do poço. E no fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar. É o melhor lugar para se estar. Sabe por quê? Porque você só tem um lugar para olhar. Para o alto. Você só consegue olhar para o alto. Então aí lá no fundo, porque enquanto a gente não está no fundo do poço, às vezes a gente fica tentando se agarrar em algumas coisas, parar. E no fundo do poço você olha para o alto e fala: Deus, olha onde eu estou. Me salva, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me puxa daqui. Senhor, eu estou igual Pedro, estou aqui clamando por socorro, então estende a mão, filho, pega na mão dele, porque ele vai te puxar para fora. Ele vai te arrancar de lá do fundo do poço. É isso que nós precisamos, queridos. Agora, nós precisamos fazer uma pergunta. O que nós estamos falando, fazendo, pensando, se baseia numa sabedoria humana ou na sabedoria do alto? O que você está fazendo, querido? O que você está falando? Qual sabedoria está se baseando? Temos muita corrente, muitos pensamentos dentro, fora da igreja, que fala sobre distintas formas de sabedoria. E nós devemos usar, queridos, o que Tiago nos mostra como um crivo, para nós sabermos se nós estamos tendo sabedoria do alto ou sabedoria terrena. Se a nossa sabedoria vem de Deus ou se a nossa sabedoria vem do que é terreno. E aí Tiago, vale nós lembrarmos, queridos, aqui, e relacionar o que Tiago está dizendo com o que o sábio está dizendo em Provérbios 3, 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aprenda com Tiago. E lembra do que o profeta, o sábio Salomão disse: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Para você refletir e praticar, queridos. Tem algumas perguntas, 4 perguntas. Nós estamos já encerrando. Primeira pergunta, para você refletir e pôr em prática. De sua boca, sai bênção ou maldição? Fala para você.
da sua boca sai bênção ou maldição durante a semana, no seu trabalho, na sua casa, hora que você está lá, na sua casa, que você fica sabendo de alguma coisa, sai bênção ou maldição? Segunda pergunta, queridos. Eu uso mal as minhas palavras? Como que você tem usado as suas palavras? Você tem blasfemado, você tem fofocado, caluniado, mentido? Como que você tem usado as suas palavras? Você tem usado as suas palavras para edificar ou para destruir? Para manchar ou para corromper o caráter seu caráter ou das pessoas? Quem está governando a minha vida? Terceira pergunta. Quem governa a sua vida, queridos? É o próprio inferno, como Tiago diz, ou é o Senhor através do Espírito Santo de Deus? Quem está governando a sua vida? Seja sincero com você. Deus não se ofende com a sinceridade, Deus se ofende com a nossa omissão de sinceridade. Quando nós não somos sinceros, isso ofende a Deus, porque Ele conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que falamos, Ele sabe o que sai da nossa boca, Ele sabe a palavra antes dela ser pronunciada, Ele conhece o que você fala. E a última pergunta: eu tenho os atributos de sabedoria do alto? Você tem os atributos da sabedoria de Deus? E os atributos da sabedoria de Deus estão aí nesse texto. Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E nós só vamos adquirir esses atributos da sabedoria de Deus se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fizer parte da nossa vida cotidiana, fizer parte da nossa vida diária. Somente se você fizer uso da Bíblia e permitir que essa palavra de Deus entre no seu coração e faça as mudanças necessárias. Você permita que o Espírito Santo de Deus mude a tua história. Que você possa orar e declarar: Senhor, o Senhor sabe como eu sou, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas vontades. A minha vontade é de esganar, a minha vontade é de esmurrar, mas Senhor, estou aqui. Faz a tua vontade na minha vida, muda isso no meu coração, que eu possa amar, que eu possa, olhar com olhar de paz, de benignidade, de amor, de misericórdia, de graça. Então, queridos, que nós possamos refletir sobre isso, nós possamos pensar e mudar a nossa vida, usar a nossa língua com a sabedoria do alto. Use as suas palavras com sabedoria que vem de Deus. E sabedoria que vem de Deus só através da Bíblia, da oração.